Lucas capítulo 8, por gentileza. Vamos lá. Versículo de número 4 ao versículo de número 8. Vamos lá. Lucas capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo de número 4, Lucas capítulo 8, versículo de número 4. A minha versão bíblica é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E ajuntou-se uma grande multidão, e vindo ter com ele toda a gente, de todas as cidades, disse por parábolas. Obrigado. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer por cada vida preciosa que chegou aqui do púlpito até a porta da igreja, a galeria, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet neste momento. Que a tua palavra seja pregada com graça e autoridade, e que ela encontre o resultado que nela apraz. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós. Em Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. O tema que eu quero tratar com os irmãos esta manhã é uma pergunta: que tipo de solo é você? Que tipo de solo é você? Se você esquecer de tudo que for pregado, de tudo que for ensinado esta manhã, e pelo Espírito de Deus você puder lembrar de uma frase, a minha oração é que você se lembre desta frase: que tipo de solo é você? Nós acabamos de ler uma das parábolas de Jesus, mas não é qualquer parábola. Esta é a parábola mais conhecida, ou talvez uma das mais conhecidas do Novo Testamento. Essa parábola é tão fantástica que ela não está apenas aqui no capítulo 8 de Lucas, ela está no capítulo 13 de Mateus e no capítulo 4 de Marcos. E eu entendo que se este conteúdo se repete na narrativa dos evangelistas, é porque realmente marcou a geração daquele tempo. E não diferente disso, nos nossos dias esta parábola é uma parábola muito conhecida. Aliás, quando você ouve a palavra parábola, o que é que vem na sua mente? Muitas pessoas não conseguem entender o que significa isso. Parábola é uma história. Alguém explicando parábola disse que parábola é uma história comum para revelar o incomum. Alguém explicando parábola disse que parábola é Jesus contando uma história do cotidiano conhecido para revelar verdades do reino de Deus ainda desconhecidas. Alguém com muita profundidade, e eu gosto dessa melhor definição, disse que parábola é uma história da terra que revela verdades do céu. Jesus contou parábolas porque, se ele fosse explicar literalmente como é o reino de Deus, o que Deus espera de nós e sobre a sua vontade, nós teríamos muita dificuldade de entender o que ele quis dizer. Por isso que a parábola cria essa ponte de conexão, que nos faz entender melhor
sobre o reino de Deus. Pensando nisso, Jesus conta essa famosa parábola, a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela tem algumas realidades que nós temos que prestar atenção. Em primeiro lugar, ela fala sobre um semeador, ela fala sobre uma semente, e ela também fala sobre pelo menos 4 tipos de solo. Quando a parábola fala sobre o semeador, a parábola está falando sobre aquele que leva a palavra. Quando a parábola fala sobre a semente diz o texto, e na verdade a partir do versículo de número 11, Jesus vai começar a explicar esta parábola. O texto vai nos dar a entender que a semente é a palavra de Deus. E quando o texto nos apresenta o solo é cada um de nós. É como a gente reage à palavra de Deus. Você já parou para se perguntar por que é que de domingo a domingo a gente se reúne aqui na rua São Paulo 890, 10h10 da manhã, 18h30 à noite, e nem todos têm a mesma reação à palavra de Deus? Você já parou para se perguntar, ou talvez levemente se escandalizou? Aqui não, lá na China, né? Aqui todo mundo é crente, graças a Deus, diga amém. Mas aí você disse assim: cara, como é que pode? Aquele cara congrega com a gente, aquela irmã congrega com a gente, e tem uma vida totalmente distinta do que Deus espera para a vida e para a história dela. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Que existem 4 possíveis reações ao que Deus está manifestando no nosso meio. Em primeiro lugar, o texto diz para a gente que o semeador, aquele que leva a palavra, ele planta a semente, ele leva a semente, e essa semente agora ela cai à beira do caminho. Eu gosto dessa expressão. E o texto vai dizer no versículo de número 5, deixa a sua Bíblia aberta aí, que na beira do caminho, o texto vai dizer que caiu à beira do caminho, e as aves do céu comeram, roubaram esta semente. Agora o que é lindo dessa parábola é que essa parábola dispensa a interpretação do pastor, só cabe agora a aplicação, porque a interpretação está no versículo 12. Olha o versículo 12: o que estão junto ao caminho são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Olha que interessante, o próprio Jesus identifica a interpretação da parábola. Ele diz: olha, eu contei para vocês que saiu um semeador, a semente caiu e a ave roubou. Agora eu vou explicar. A explicação é a seguinte: o semeador é aquele que leva a palavra, a semente é a palavra de Deus. Só que as aves, eu tenho uma interpretação clara e objetiva. As aves é o próprio diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas, que quando ele encontra a brecha, a oportunidade, e vê que a semente está ali no solo, ele não perde a oportunidade de roubar a semente. Eu gostaria que você entendesse que todas as vezes que você lê a palavra, todas as vezes que você ouve um hino, todas as vezes que você vem aqui congregar com a gente, todas as vezes que você é exposto às escrituras, a palavra de Deus é semeada sobre a sua vida, acontece uma guerra espiritual. Jesus revela para a gente que existe um ser maligno interessado em, literalmente, olha o texto, em tirar, roubar o que Deus está semeando na minha e na tua vida. Enquanto eu prego esta manhã, eu não preciso contemplar com os meus olhos físicos, mas à luz dessa parábola, eu começo a entender que enquanto eu prego esta manhã, há uma batalha acontecendo no mundo espiritual. A palavra está sendo pregada e o adversário está tentando roubar a semente que está sendo semeada. O que eu gostaria que você entendesse é que existe alguém muito interessado com que você não entenda a palavra, com que você não absorva a palavra, com que você não receba a palavra, com que você não preste atenção na palavra, com que você não medite na palavra, com que você não leve em consideração a palavra de Deus. E se possível, ele vai tentar roubar o que Deus está entregando para você. É por isso que muita gente recebe uma palavra de Deus tremenda no domingo, e na segunda-feira não lembra mais de nada, não aplica nada, não vive nada, não muda nada, não transforma nada. E sabe o que é pior? Tem gente que lá na China congrega há 10 anos, há 15 anos, e continua absolutamente a mesma pessoa. O que é isso, pastor? Satanás está aí, todos os dias, de olho na semente, e quando ele tiver oportunidade, ele vai roubar tudo aquilo que Deus está lhe dando.
Eu preciso dizer ao seu coração esta manhã, aplicando essa palavra: o diabo não brinca de ser diabo. Mas infelizmente tem crente que brinca de ser crente. O diabo não brinca de tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas tem crente que brinca se dá certo ou não. Eu vim dizer ao seu coração: não dê brecha para o seu adversário. Pedro, quando fala sobre o diabo, ele diz: olha, o diabo, a imagem do diabo, ele é como um leão que está rugindo ao nosso derredor. E olha o que diz Pedro: procurando a quem possa tragar. Todos os dias ele quer frustrar os planos de Deus na minha vida. Todos os dias ele quer frustrar os planos de Deus na sua vida. Todos os dias ele se levanta, todos os dias ele vem. Só que existe um segredo para o diabo não conseguir roubar a semente. O diabo roubou a semente que estava sobre o solo, acima do solo. O diabo roubou a semente que não penetrou naquele solo, que não desceu no coração. É por isso que o salmista declarou, dizendo assim, ó, vê se tu pega essa palavra, Salmo 119, verso 11: escondi a tua semente no meu coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Crente que guarda a palavra no coração, meu irmão, no coração não tem mais acesso, porque o teu coração tem dono, é de Jesus. Um dia eu pregando para uma criança sobre a parábola do semeador, e eu disse: olha, guarde a palavra no coração. E uma criança perguntou: pastor, e se o diabo bater na porta? Outra levantou a mão e disse: posso responder, pastor? Eu falei: maravilha, responde. Se o diabo vier, eu mando Jesus atender a porta. Eu disse: oh glória, é verdade. Sabe por quê? O diabo tem autoridade sobre a tua vida enquanto você não leva a palavra de Deus a sério. Mas quando você guarda a palavra no seu coração, agora quem manda aqui é o Senhor Jesus. Ei, o diabo pode roubar quem está com o coração aberto para ele, mas quem já se abriu para a palavra, o coração está blindado na presença de Deus. E se ele se levantar, 1000 cai de um lado, 10.000 cai de outro, mas você não é atingido porque a palavra já está. Então deixa eu dizer uma coisa ao seu coração esta manhã: guarde a palavra. Ouviu a palavra de Deus? Guarde a palavra. Deixa eu dizer, você só vai viver o evangelho que você guarda, da palavra que você guarda. Você não vai conseguir viver um evangelho daquilo que você não leva em consideração, daquilo que você não medita noite e dia. Sabe por que muitas vezes, irmãos, tem coisas que não nos parecem pecado? Não é porque a coisa mudou, é porque a gente não guarda a palavra. Então deixa eu dizer algo muito simples ao seu coração. A gente hoje pensa que a coisa está mudada. Hoje porque a gente está mais moderninho, né? Um pastor veio aqui de calça jeans, está um pouco mais moderno. A igreja está um pouco mais bonita, telão de LED. A gente pensa: pastor, mudou, o crente mesmo era nos anos 80, anos 90. Glória a Deus, era raizão mesmo, era bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que mudou realmente foi a estética, a essência mesmo. Eu preciso dizer ao seu coração que pecado ainda é pecado. Eu preciso te dizer que aquilo que Deus não aprova continua sendo reprovado por Ele. Mas por que nós temos crentes que pecam deliberadamente e não sentem nada com relação a isso? É porque não tem guardado a semente. Aí você não guarda a semente? Quando você vai consultar o seu coração, o que é que o Espírito vai falar? O Espírito vai falar o que se você não guarda nada? Irmãos, a função do Espírito Santo é fazer o que com a gente? Nos ajudar a lembrar. Mas lembrar o quê? Se a Bíblia é aberta uma vez por semana na hora que o pastor diz: abra a sua Bíblia. Mas lembrar o quê? Se você é crente dinossaurico, já está aí com a tua carteirinha, que não dá nem para ver a foto de tão crente que tu é. Glória a Deus, que bom. Mas tu nunca leu a Bíblia toda. Lembrar o quê, meus irmãos? Se nós temos jovens que estão na faculdade, que já leram toda a teoria de marketing de todo mundo e nunca leu os 4 evangelhos. Lembrar o quê, gente? É óbvio, meu jovem dinâmico, que fornicação não vai ser pecado para você. É óbvio que para você, você pode dizer que vai casar daqui a 5 anos, porque isso não te toca mais. É óbvio que você vai me dizer que você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque o Espírito Santo não acusa no teu coração. Não tem do que acusar, você não carrega semente.
Mas quem é carregador de semente, a todo tempo o Espírito Santo está falando. E eu vim dizer ao seu coração, eu vou repetir essa palavra: o diabo não brinca de ser diabo, pelo amor de Deus. Não há um dia sequer que você não acordou que o diabo já estava acordado, porque ele é um espírito, ele não tem corpo, ele não precisa ele não tem fadiga. Todos os dias, se você soubesse quantos livramentos Deus já te deu, a pergunta que eu vou te dizer é: quantos anos mais vai continuar assim? Quantos anos mais, de domingo a domingo, você recebe semente, perde semente, recebe semente, perde semente? Em nome de Jesus, hoje não tem muita semente, essa palavra é uma semente só, mas eu quero acreditar que essa única semente que Deus deu para mim e para a tua vida essa manhã é suficiente para transformar a tua história. Em nome de Jesus. Bom, o primeiro tipo de solo essa manhã é aquela pessoa que ouve a palavra, mas o Satanás entra e rouba a semente. Mas há um segundo solo. Vamos lá que o horário está voando. O segundo solo, o texto diz que caiu sobre uma terra onde tinha pedras, secou, não tinha umidade. Versículo 6. Vamos ver a interpretação disso? Depois do versículo 12. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas porque não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e noutro tempo, na provação. A melhor tradução é na provação. Alguns traduzem como tentação, mas a melhor é provação, mais próximo do original, se desviam. O segundo tipo de solo é aquele que ele recebe a palavra, ele abre o coração para a palavra. Mas o texto diz que nesse coração não tem só terra, não é uma terra arada, preparada. Neste coração existe o que Jesus chama de pedras. Jesus explica para a gente, olha que coisa linda, gente, não precisa nem do pregador, que parábola maravilhosa. O esboço está pronto aqui, é só falar, maravilha. No esboço de Jesus ele diz assim, prega lá para The Blue, o seguinte, fala Jesus, porque o Senhor é perfeito, maravilhoso. Esse povo não tem raiz, e por causa das provações se desviam. É gente com o coração petrificado, é gente que carrega dores, é gente que carrega medos, é gente que carrega traumas, dificuldades na vida. E aí a palavra de Deus entra, mas o coração dessa pessoa está tão petrificado, tão doído pelas realidades da vida, que junto com a palavra de Deus estão as pedras. Então a palavra de Deus não consegue gerar um fruto na vida dessa pessoa. E o texto diz, essa pessoa ela se desvia. Ela ouve a palavra, mas ela não consegue ter profundidade. Ela está perdida nas suas dores. Talvez você essa pessoa esta manhã. Você entrou aqui, você ouve a palavra, você crê na palavra, mas você carrega tantos traumas, tantas pedras na sua vida. E essas pedras não tem só atrapalhado o seu casamento, não tem só atrapalhado o seu namoro, não tem só atrapalhado a sua vida profissional. Essas pedras aí têm atrapalhado a sua vida espiritual. Todas as vezes que Deus quer produzir algo em você, essas pedras vão travando você, vão engessando você, e você não consegue acessar um outro nível em Deus. Mas há uma promessa da Bíblia dizendo, lá no livro de Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Essas pedras que habitam no seu coração, elas têm data de validade. Essas pedras que habitam no seu coração, que estão atrapalhando a ação do Espírito Santo, elas podem ter um ponto final. Quando, pastor? Quando você disser: Espírito Santo, entra no meu coração, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne. Diga amém, pelo menos. Eu quero dizer para alguém essa noite, que você tenta ouvir a palavra: pastor, o senhor está pregando aí, eu sei, o mundo real é difícil. Você ouve a palavra no domingo, teu filho usa droga na segunda.
Você ouve a palavra no domingo, tem crise na segunda te esperando. Você ouve a palavra no domingo, tem as intempéries da segunda-feira que já estão ali, batendo no teu WhatsApp aí. Se tu tirar do mudo, já te ligam. Eu sei que as pedras aparecem. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Para Jesus fazer algo na sua vida, você vai ter que abrir mão das pedras. Enquanto essas pedras estiverem dominando o seu coração, estiverem reinando no seu coração, infelizmente, você ainda será um solo infrutífero, e a semente da palavra não vai encontrar espaço. Pastor, segunda-feira tem crise me esperando. Pastor, segunda-feira o advogado está me esperando. Pastor, segunda-feira o médico está me esperando. Eu sei, tem pedras no caminho. Tira do teu coração, deixa no caminho. Essas pedras não podem vir para o seu coração, porque no seu coração só pode ter espaço para uma coisa: a semente da palavra de Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: tire as pedras do coração. Tire as pedras do coração. O problema deste solo é que o texto diz: não há profundidade. Irmãos, é complexo isso aqui. Eu volto a bater na mesma tecla. Meu Deus, que pastor repetitivo. Mas que bom, pelo menos tu vai lembrar. Fui chato, mas sou lembrado. Que bênção, esse é o propósito. Profundidade. Qual é o seu nível de profundidade com a Bíblia? Qual é o seu nível de profundidade com a palavra de Deus? Há quantos mil anos faz que tu não frequenta uma escola bíblica? Quanto tempo faz que tu não vem numa terça da palavra? Quanto tempo faz que tu não pega um livro bíblico e diz: ó, esses R$150 aqui não vai ser para jantar. Esses R$150 eu vou comprar um comentário bíblico novo, ou vou comprar uma Bíblia de estudo nova, e esse ano eu vou mergulhar nessa palavra aqui. Irmãos, Deus nos deu 24 horas por dia. Quanto tempo? Se você der o dízimo para Deus, é quanto tempo? Quem é bom de português aí? Vamos lá. O quê? 2 horas e 40 minutos. 10% do seu dia é 2. E tem crente que me diz. Irmão, eu estava na China uma vez. Fui confrontar um liderado. Pastor, que eu não tenho tempo de congregar, que eu não tenho tempo. Líder, lá na China. Não, pastor, porque não dá. Falei, tem coragem de me dar teu celular? Eu falei, por quê? Porque o teu celular vai dizer se tu não tem tempo mesmo. Deixa eu abrir as configurações da câmera, da bateria aqui na tua frente, só para ver quanto tempo por dia você gasta com Instagram, Threads, como é que fala aquele treco? Threads? Sei lá, não vou fazer propaganda essa porcaria. O X, enfim, aquelas redes sociais. Quanto tempo você gasta com essa porcaria? Ele, não, pastor, obrigado. Então abre aí, só tu olha, só para não... Ele olhou assim e disse, mais de 3 horas por dia só em um deles. Então, gente, o que não falta é tempo. O que falta para nós é prioridade. E deixa eu aproveitar mais um minutinho só para te dizer uma coisa. Prioridade não é a mesma coisa que prioridades. A gente está tão ruim de prioridade que a gente diz, não, é que eu sou uma pessoa que tem prioridades. Prioridades não existe. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Como é que tem prioridades? Não existe no plural. Mas a gente está tão ruim que a gente está priorizando muita coisa. Não dá, prioridade é único. Qual é a nossa prioridade, gente? Buscar primeiro Instagram. É isso que diz a Bíblia? Buscar primeiro a diversão. É isso que diz a Bíblia? Buscar primeiro o que, gente? Sabe o que é isso? Profundidade. Tem muita gente que acha que o que ele precisa é de um pastor melhor. Misericórdia. Hoje tu já tem um maravilhoso, diga amém. Uma igreja melhor, está repreendido. Ou ele reclama, pastor, faz um evento aí. Traz fulano, traz ciclano. Não, pastor, você ouviu tua igreja lá? Reuniu tanta gente, mas se tivesse um evento desse, mudava a vida. Não, irmãos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Bíblia, Espírito Santo, oração, devocional, pastores que nos acompanham. O que Deus nos deu já é o suficiente. O que é que falta, pastor? Profundidade. Diga amém, pelo menos. Terceiro solo. O texto diz, versículo 7: caiu entre espinhos, e crescendo com os espinhos,
os espinhos sufocaram ela. Versículo 14, olha a interpretação, Jesus está pregando aqui com a gente, aqui, olha que coisa maravilhosa, para nós hoje. Caiu entre espinhos. O que caiu entre espinhos é o que, Jesus? Estes são os que ouvem a palavra e indo adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Jesus agora usa uma outra comparação, uma outra analogia. Agora é a analogia do espinho. Na analogia do espinho, Jesus vai nos explicar que o espinho são os cuidados da vida, é aquilo que a vida nos oferece. Agora aqui não é aquilo que a vida nos machuca, como as pedras, mas é aquilo que é deleite para nós. Os espinhos, por mais que ferem a semente, Jesus interpreta dizendo que na verdade são coisas que nos, abre aspas, alegram. Você sabia que ultimamente que tem tirado os crentes da igreja não é necessariamente o ruim ou o pecado? O que tem tirado a nossa geração da presença de Deus não é necessariamente pecado. São realidades mal administradas. Por exemplo, ser rico é pecado, gente? Claro que não. Deus te abençoe, prospere, seja fiel dizimista. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Jogar futebol é pecado, gente? Bom, se eu tivesse aqui uns 20 anos eu diria, pecador. A gente melhorou nisso, a gente já sabe agora. Futebol não é pecado, mas para alguns tem sido pecado. O cara tem 3 patotas e congrega uma vez no mês, está em pecado. 3 vezes por semana joga bola, vem uma vez por mês na igreja, virou pecado. Ir para o shopping, gente, é pecado, sim ou não? Alguns anos diriam que sim. Hoje a gente sabe, claro que não é. Mas o cara vai mais para o shopping do que ora. Virou pecado. É que o texto diz que os espinhos, eles não matam a semente, eles sufocam. Você entende o que é sufocar? Sufocar não é matar de uma vez. Sufocar é o ato de suprimir. E devagarinho você vai se perdendo. Não, pastor, se congregar toda semana é pesado. Cada 15 dias. Tá bom. 15 dias acho que é religioso demais. Uma vez por mês. Beleza. Ai, pastor, quer saber de uma? Tem muitas coisas para fazer. Rapaz, se tu soubesse da minha correria. A palavra de hoje é correria, né? E aos poucos vai sufocando. Daqui a pouco está morto, pensando que está vivo. Não é que o espinho te matou, o espinho te sufocou. Se o espinho viesse com uma arma na tua cabeça dizendo, vou atirar, tu corria. Mas a ameaça é de leve. Ela vai sufocando, sufocando, sufocando. De repente não ora mais, não lê mais a Bíblia, não suporta mais ter comunhão com seus irmãos. É contra o dízimo porque tem uma igreja lá em não sei aonde que rouba. Mas a pergunta é, a nossa rouba? Não tem nada a ver com a outra. Se lá na China estão roubando, o problema é deles. Vem aqui ver a nossa. Não, eu sou contra dízimo porque... Não, tu é contra dízimo, tu é contra congregar, tu é contra ser crente. É porque tu esfriou mesmo. Tu ficou sufocado pelas coisas da vida. Levante a mão e diga misericórdia. Porque eu tenho um antídoto para isso. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Eu vim dizer ao seu coração, querido, cuidado, porque as coisas dessa vida querem iludir você. E deixa eu te dizer uma coisa bem clara ao seu coração: se o diabo não conseguiu roubar a semente, se o diabo não conseguiu implantar dificuldades, pedras que sufocam, que abafam a semente, o diabo ele vai te distrair, ele vai te alegrar com aquilo que preciso for. Ele vai substituir, onde era para ter semente tem espinho, e todas as vezes que a semente entra, não tem espaço, não germina, não gera, porque você está tão ocupado com o seu streaming favorito, você está tão ocupado com a sua viagem dos sonhos, e nada disso é pecado, gente, pelo amor de Deus. Mas quanto tempo faz que você não ora mais na madrugada?
É uma manhã de concerto, diga amém pelo menos. Quanto tempo faz que você não lembra do reloginho da oração? Lembra? Que você falava, esse é o meu horário com Deus. Lembra que lá na sua casa tinha um espaço e você, quando Deus te deu a tua primeira casa, você não tinha nada, era aluguel. Você disse, esse canto aqui é eu e Deus. Hoje a vida melhorou. Hoje você está no seu carro aí, faz fifi, faz fofão, maravilha. Deus te abençoe, continue prosperando. Só que o problema é que toda essa bênção virou espinho. Está travando você. Está deixando você letárgico na caminhada. Só que em nome de Jesus eu profetizo esta manhã que o Espírito Santo está vindo com mão de autoridade. E se você abrir o seu coração esta manhã, Ele vai arrancar todos esses espinhos da tua história, que estavam sufocando sua vida de oração, sua vida devocional, seu compromisso com a sua igreja local, seu compromisso em ganhar almas para Jesus. Ele vai tirar, e a paixão e o amor por almas e pela presença de Deus vai voltar para a tua vida. A igreja me ajuda dando um glória para Deus. Quarto solo, caiu em boa terra. O que é boa terra, pastor? Versículo 15. Boa terra, estes são os que recebem a palavra e ouvindo ela, conservam no coração honesto e dão fruto com perseverança. Eu acho lindo esse texto, e aqui eu gostaria de fazer algumas considerações com relação a essa parábola. Primeiro, todos os solos são iguais, a diferença é o que carrega. Tem um solo que ele é um solo comum, é terra, só que a semente não entra. Tem outro que ele carrega, mas ele não só carrega a palavra, ele carrega pedras. Tem outro que quer a palavra, mas carrega espinhos. Agora tem um que ele é o solo, está aberto, está disponível. Não tem nada lá de especial. O que tem de especial naquele solo? Nada. Tem uma casa lá? Não, não tem. Tem uma terra um pouco melhor? Não, não tem. Ele é um solo disponível. Ele abriu o seu coração. Porque para o meu Jesus não tem terra ruim. Para o meu Jesus ele está procurando terra disponível. Vai abrir o coração, vai tirar as pedras, vai abrir mão dos espinhos, a semente vai entrar. Segundo lugar, o texto vai dizer para a gente, aleluia, que são 4 solos e uma semente. É a mesma semente, dividida numa semeadura de 4 solos. 4 solos, a mesma semente. A mesma semente e 4 solos. Tem gente que carrega leve desculpa de dizer: eu não sirvo a Jesus, porque não cuidaram de mim o suficiente, não ministraram o suficiente, não estiveram comigo. Presta atenção. Só tem um tipo de semente. São 4 tipos de solo. A semente é boa. Essa semente que eu estou semeando esta manhã, ela transforma mesmo. Eu passo os meus olhos aqui e sem constrangimento nenhum, eu vejo pessoas que eram viciadas, hoje são libertas. A semente é boa. Eu passo os meus olhos aqui no altar, eu vejo gente que tinha a vida toda errada, estava longe de Deus, não queria saber de família, era longe do Senhor. Olha o que Jesus fez, é o obreiro da casa do Senhor Jesus. A semente é boa. Eu passo os meus olhos aqui, eu vejo gente que acreditava em espíritos imundos, servia a eles, era cavalo do diabo, hoje é morada do Espírito Santo. A semente é boa. Eu passo os meus olhos aqui, eu vejo gente que andava maltrapilho, fedia, ninguém queria dar atenção, hoje está aí roupinha de crente, creme no cabelo, cheiroso, lavado e redimido pela graça. A semente é boa. Não dá para botar culpa na semente. O problema é o solo do coração que não está preparado. Mas sabe o que eu acho mais lindo, e eu termino aqui? É que independente do solo, o texto é bem claro em dizer
Mateus, que o semeador saiu a semear. Se fosse eu, com a minha mente capitalista, não gasta semente não, cara. Guarda aí. Olha o solo primeiro. Não, pera lá. Como é que você vai gastar semente num solo desse? Duro. Não, pera lá. Como é que você vai gastar semente num solo pedregoso desse tipo? Não, semeador, pelo amor de Deus. Como é que você gasta semente com um cara teimoso que prefere espinho do que semente? O semeador saiu a semear. Pastor, o senhor está pregando essa manhã porque o senhor não sabe quem eu sou. Eu não sei quem você é. Não tem problema, se quiser marcar um café eu vou descobrir então, diga amém. Mas o que eu quero dizer é o seu coração. Eu não sei se tu é o primeiro solo, coração duro. Eu não sei se tu é o segundo solo, coração pedregoso. Eu não sei se tu é o coração espinhudo, está cheio de cuidados da vida. Ou se tu é uma boa semente. O que eu quero te dizer é que o semeador está lançando semente essa manhã. Ele está dizendo, a minha palavra está entrando. Vai abrir o coração. Ele está dizendo, a minha palavra já entrou. Vai tirar as pedras. Ele está dizendo, minha palavra já entrou. Tira os espinhos. Ou para quem já é solo bom, a palavra entrou. Vai ter fruto, e fruto com